Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje eu vou continuar e encerrar, a série de aulas aí sobre capitalismo, Mais especificamente, a gente vai falar sobre as características do sistema capitalista. E para isso a gente tem que recordar em algumas coisas, que foram faladas lá na primeira aula e na segunda, Na primeira aula eu falei um pouquinho, sobre o sentido da palavra capitalismo, que vem de capital e que tem ali, numa das características bem marcantes, esse processo de acúmulo de capitais, onde esse capital acumulado ele vai frutificar, ele vai crescer, ele vai ser usado ali para investimentos, em algo que gere, obviamente, mais capital ainda. Falei um pouquinho também na primeira aula sobre o histórico, sobre o desenvolvimento do capitalismo ao longo do tempo, e a gente discutiu, na aula de número 1, as fases do capitalismo, ao longo da história. Tem algumas coisas que vão mudando no capitalismo, Capitalismo mercantil, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Na segunda aula, eu falei um pouquinho sobre qual seria o papel do Estado no capitalismo, e o entendimento desse papel também foi mudando ao longo do tempo, A gente falou sobre liberalismo, sobre welfare state, sobre neoliberalismo. É importante frisar, que o capitalismo ele sempre se adapta, ou pelo menos até aqui, ele se provou extremamente versátil às paixões, aos interesses humanos, Ele se adapta a diferentes momentos históricos, a diferentes sociedades e seus costumes, a diferentes estágios de organização social, política e econômica. E o capitalismo ele se relaciona muito bem, com sociedades que não são capitalistas, Embora ele queira, talvez, que todo mundo seja capitalista, ou pelo menos os países capitalistas querem isso, eles não abrem mão de fazer negócio com países que não necessariamente sejam capitalistas, Até por conta daquela coisa do lucro, Se você tem a oportunidade, aproveite. Bem, então aqui eu listei, várias características do capitalismo e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, Propriedade privada, mercantilização, lucro, divisão do trabalho, classes sociais, luta de classe, desigualdade, lei de mercado e o Estado aí que vai defender os interesses principalmente da classe burguesa, Então vamos por partes. Propriedade privada não é uma invenção do capitalismo, Desde que a gente sai, do modo de produção tribal familiar, existe propriedade privada, Só que ela é uma característica aí essencial, mais precisamente a propriedade privada dos meios de produção, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas propriedade privada é quando a gente pode usar, dispor aí de um item, de um espaço de modo absoluto, exclusivo e perene, Se é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Por que eu falei, da propriedade privada aí dos meios de produção, Porque tem alguns itens, que hoje a gente poderia olhar para eles, embora eles tenham ali um valor significativo, eles são diferentes de outro tipo de itens. Por exemplo, a casa própria do trabalhador, a escova de dente, objetos pessoais, aquilo que ele ganhou através do trabalho dele, Quem é agricultor tem uma pequena propriedade, terra para subsistência. Isso, seria a chamada propriedade pessoal, tá? Quando os marxistas lá, os socialistas, vão falar de propriedade privada, para criticar o capitalismo, eles estão falando de um outro tipo de propriedade privada,
tá? É a propriedade privada dos meios de produção, né? Então, por exemplo, quem tem um monte de imóveis de aluguel, né? Uma fábrica, uma fazenda, isso são meios de produção, né? É tudo aquilo que é usado, né, para produzir alguma coisa e onde, né, aquilo que se chama de mais-valia, né, acaba ficando na mão do capitalista, na mão do burguês, né? É diferente dessa propriedade privada de nível pessoal, né? Então, quando se critica o capitalismo, falando, né, dessa coisa da propriedade privada, né, na verdade, essa propriedade privada aqui dos meios de produção, tá? Mas eu reitero, né, o sistema capitalista está aí, né, a onda socialista ela passou, né, e o capitalismo permaneceu, e permaneceu porque ele se adequa, né, por enquanto, às paixões humanas, aos interesses humanos, à maneira como a gente vive. Talvez, né, se a gente mudar a nossa maneira de viver, a gente encontre um outro, né, sistema, talvez, de organização social. Mas enquanto isso não acontecer, né, o capitalismo é o que temos para hoje. Bem, uma característica importante do capitalismo, né, é que no capitalismo existe uma tendência à mercantilização. O que é isso? Né? Mercantilizar é transformar algo em mercadoria, né, obtendo direitos de propriedade sobre ele. Então, o capitalismo, né, ao longo da sua existência, ele foi criando maneiras para mercantilizar coisas que antes elas não eram mercantilizadas. Por exemplo, né, só houve Revolução Industrial porque houve, né, a criação de direitos de patente, de propriedade intelectual, né, como que você vai, digamos assim, né, criou-se uma forma de cobrar alguma coisa mediante um conhecimento estabelecido, né, que é a patente sobre uma determinada tecnologia, né? Hoje, né, isso daqui, ó, são versões diferentes, né, desses direitos de propriedade intelectual, né, que a coisa foi crescendo. Uma música é uma propriedade intelectual, né, uma maneira de desenhar, às vezes, pode ser uma propriedade intelectual. Se você faz desenha ali um personagem, você pode ganhar dinheiro sobre ele, né? Enfim. Então, o capitalismo ele vai se adaptando, né? E muitas vezes ele usou, né, essa questão da propriedade intelectual para, além de agregar valor a alguns produtos, né, garantir remuneração, né, para quem inventa, para quem descobre, para quem pensa alguma coisa. Lucro, né? Tomem cuidado para não confundir lucro com mais-valia. Eles são parecidos, mas tem coisas diferentes, né? O lucro é a vantagem, né? Um privilégio, proveito mediante uma determinada situação, né? Se eu vou vender alguma coisa, se eu vou trabalhar, se eu vou, sei lá, gastar um pouco do meu tempo com alguma coisa, né? Dentro dessa maneira de viver do capitalismo, a gente espera receber alguma coisa em troca, né? E esse sentimento de busca constante pelo lucro, busca constante por aquilo que é melhor, por aquilo que interessa, né? Ele perspassa todas as classes sociais. Não importa se você é burguês, se você é proletário, né? De alguma forma é esse o motor das coisas dentro do capitalismo, né? E é isso também que vai gerar o acúmulo de capital, né? Eu vou guardar, vou trabalhar mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para fazer alguma coisa, né? E é nesse alguma coisa que a economia gira, que os bens são produzidos, que as novidades são criadas e por aí vai.
Então, o lucro, né, ele é algo muito, muito, muito importante. E eu falei da mais-valia, até porque ela aparece, né, numa figura anterior que eu mostrei para vocês sobre a propriedade dos meios de produção, né? A mais-valia, né, é algo que é extraído do trabalho, né? É um conceito um pouquinho diferente do lucro propriamente dito, né? A mais-valia é a diferença, né, entre assim, aquilo que é produzido, né, o valor daquilo que é produzido, o valor daquilo que é vendido, né, mas mais precisamente o custo de produção, né, envolve aí burguês, o industrial, sei lá, né, na época que Marx pensou esse conceito, ele paga X para sua força de trabalho, né, para produzir uma coisa, mas vai vender isso por 10 vezes mais, né? Então, esse 10 vezes mais seria a mais-valia, tá? E por que Marx fala que, né, que o trabalhador ele é alienado, né? Porque ele não tem consciência, muitas vezes, de que o trabalho dele vale X, né? Ou vale 10x, né? Não sei. Enfim, é uma questão aí bastante complexa. Bem, no capitalismo, as sociedades elas são estratificadas, né? São divididas aí naquilo que a gente chama de classes sociais. E, de novo, né, essa também não é uma invenção do capitalismo, ela perdura, né? Só que no capitalismo a gente vai ter vários estratos sociais, né? Os estratos econômicos, os estratos políticos, os estratos profissionais, né? Então, classes diferentes aí, mas a gente lembra mais, né, da classe burguesa e da classe proletária, né, trabalhadora. Aqui é uma figura, né, que faz uma crítica ao capitalismo, né, bem irônica aqui, né, mostrando classes sociais diferentes, né, com os trabalhadores aqui sustentando, alimentando todo mundo, né, seja os trabalhadores da cidade ou os trabalhadores do campo, né. Mas essa é uma discussão bem mais ampla. Mas é inegável que existam classes sociais no capitalismo. Quando a gente fala de classes no capitalismo, geralmente se fala dos burgueses, os donos dos meios de produção, e os proletários, os trabalhadores, né? E diz, né, existe um outro conceito que burgueses estão de um lado, trabalhadores estão do outro, né? E entre eles, né, entre essas classes sociais, existe uma coisa chamada luta de classes, né? Na medida que que interessa, né, para que o burguês tenha lucro, é que ele consiga, né, do seu trabalhador mais trabalho, pagando menos possível, né? E por sua vez, para o trabalhador, né, para o lucro dele, interessaria, né, trabalhar menos e receber, obviamente, mais, né? Só que isso é verdade, né? Porque é um motor ali, né? Todo mundo tem os seus interesses. Mas eu queria acrescentar mais uma coisinha nisso. Os papéis, eles mudam dentro do capitalismo, né? Então, por exemplo, pode ser que uma pessoa trabalha para uma empresa e enquanto funcionário dessa empresa, realmente ela quer menos trabalho e mais salário. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa, sei lá, tem uma empregada doméstica. E lá na casa ela vai ser patrão, né? Vai ser burguês, ou vai exercer esse papel que seria típico ali do burguês, né? E aí, com relação a essa sua empregada, né, de alguma forma esse processo todo ele é reproduzido, né? Se esse proletário aqui, se esse trabalhador tiver alguém trabalhando para ele também vai querer, né, obter mais trabalho dessa pessoa pagando menos salário e aquela pessoa por sua vez vai querer, né, trabalhar menos e ganhar mais. E se essa outra pessoa, se essa empregada tiver mais alguém trabalhando para ela por acaso, ela também vai querer a mesma coisa, né? Porque é um modelo que se reproduz aí em toda a sociedade, tá?
O Napoleão, acho que tem uma frase que os oprimidos querem ser opressores, né? Na verdade, os oprimidos são opressores, né? Se a oportunidade aparece, né? E as palavras, elas parecem muito fortes, talvez, né? Oprimido, opressor, né? Enfim, mas a questão é que esse motor da busca pelo lucro, da busca pela vantagem, né, ele existe o tempo todo, né? Só que o capitalismo ele tem uma maneira de tentar regular isso, né, para que as relações elas sejam boas, né, para os dois lados. E essa maneira seria, né, esqueci o nome. Deu um branco agora. Tá aqui. Lei de mercado. Eu já vou falar dela. Até fui para frente, mas achei que estava muito longe. A lei de mercado, a lei da oferta e da procura, né? Ela vale, né, nos teóricos do liberalismo, ela valeria para tudo, né? Para regular tudo na sociedade, inclusive essa relação, né, de emprego aí entre burguês e proletário, né? Então, pela lei de mercado, né, o burguês quer isso, o trabalhador quer isso, mas na prática, né, se não tem ninguém querendo trabalhar por aquilo que ele está pagando, ele vai ter que aumentar, se ele quiser que o serviço seja feito, né? E por outro lado, esse daqui, né, se não encontrar nenhum emprego que pague aquilo que ele deseja, ele vai ter que aceitar algumas condições de emprego. Na verdade, a gente sabe que não é tão perfeitinho assim, né? Porque desse lado aqui existem mais vantagens do que esse daqui. Esse daqui tem mais capital acumulado. Então, teoricamente, esse daqui tem maior poder de barganha frente a esse daqui, né? Talvez esse daqui consegue deixar a sua obra, a sua construção, o serviço aí esperando. Esse daqui precisa pôr comida na mesa. Então, tem algumas coisas aí que elas precisam ser equilibradas. Bem, aqui eu peguei o Warren Buffett, né, que é um bilionário dos Estados Unidos. Essa é uma frase clássica dele. Ele fala assim: há uma luta de classes, mas é a minha classe, a classe rica, que está fazendo a guerra e nós estamos ganhando, né? Essa é uma frase sobre como lá nos Estados Unidos, né, não tem impostos sobre grande fortuna, aliás, né, tem um imposto sobre grande fortuna, mas bilionários estão, né, ganhando bastante dinheiro aí, né, e em tempo de pandemia isso parece que aumentou bastante e talvez eles devessem pensar ali numa maneira melhor, né, de fazer esse controle, né, de impostos, de políticas redistributivas, enfim, né? O que chama atenção é que um milionário é um burguês, teoricamente, é um dono de meios de produção, falando, talvez a gente tem coisa demais. E por isso, né, uma das características do capitalismo também é a desigualdade social. Né? Essa é uma imagem clássica, aparece em tudo quanto é prova de geografia, né? Mostra aqui do lado esquerdo uma favela em Paraisópolis e do lado direito um prédio no Morumbi, em São Paulo. Tá? É bem desigual, né? Piscinas na varanda e aqui, né, desse lado, né, casas bem precárias. Bem, a lei de mercado, lei da oferta e da procura, para os liberais, né, é aquilo que basta para organizar uma sociedade. Para os keynesianos, né, o Estado, em alguns momentos, ele tem que intervir para evitar aí os exageros da lei da oferta e da procura. Mas é bem simples, né, de entender. Lei de mercado ou lei da oferta e da procura, né, postula que quanto tem mais oferta de um determinado produto, o preço dele cai. E quando tem procura demais sobre um produto, né, o preço sobe. Então, por exemplo, agora durante a pandemia, né, cimento, ferro, um monte de gente aí resolveu, né, fazer reforminha ou construir as casas. Então, os insumos de construção civil começaram a ter muita procura e, portanto, o preço subiu.
Aqui, ó, preço do pequi, né, caiu, sei lá, teve superprodução de pequi, produziu pequi demais, tem muita oferta de pequi, o preço cai. Tá? Então, entre esse equilíbrio, né, de oferta e procura, é que o mercado vai colocar o preço, né, o preço que seria justo para cada coisa. Né? Tem, como eu falei, né, os liberais entendem que essa é a solução para todos os problemas, os keynesianos falam, opa, peraí, nem todos, né? Mas se vocês tiverem dúvida, assistam a aula ali sobre keynesianismo e o welfare state. E por fim, né, Marx diz que o Estado vai defender aí a burguesia e os seus interesses, né? O governo do Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Cuidado, né? Por que Marx diz isso, né? Porque o Estado ele tem um poder de polícia, um outro Max, né? Weber, um outro alemão, fala um pouquinho sobre isso, né? O Estado como uma instituição que possui o monopólio legítimo da violência num território, e é o Estado, né, que vai exercer esse papel da violência para proteger propriedade, para proteger vida, enfim. Só que como a classe burguesa tem mais propriedade, tem a propriedade dos meios de produção, essa classe ela acaba, né, tendo, como é que eu posso dizer, sendo mais protegida pelo Estado do que talvez quem não tem propriedade, quem não é dono de meios de produção. Tá? Lembrando, essa é uma visão do Marx. Tá? E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.